Você sabia que na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho estava tão perdido quanto o irmão mais novo? No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, Jesus Cristo conta 3 parábolas. A primeira, ele fala sobre a ovelha perdida. Uma ovelha que se perdeu no deserto e ela sabia que estava perdida. A segunda parábola que o Senhor Jesus Cristo nos conta é a parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma das dracmas. Jesus Cristo fala que esta mulher entrou no seu quarto, fechou a sua porta e ela acendeu a sua lamparina e ela começou a varrer a casa até que achou a dracma perdida. Depois de ter achado, ela congregou as suas vizinhas, as suas amigas, e ela disse: venham, festejem comigo, porque a dracma que eu havia perdido eu achei. E quando Jesus Cristo termina essas 2 parábolas, ele introduz a segunda parábola, que é, na verdade, a junção da primeira e da segunda parábola. Na maioria das vezes, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós pensamos que o filho pródigo é o único que se perdeu naquela história, mas não é verdade. Primeiro, porque quando o filho pródigo se dirige ao pai e ele pede a herança ao pai, segundo a tradição daquela região, não era permitido, talvez até na nossa tradição, não é permitido pedir herança a uma pessoa que ainda se encontra viva. Em outras palavras, o filho estava a dizer ao pai que eu quero te sepultar ainda vivo. Dê-me a parte da minha herança. O que o filho estava a pedir só se podia transmitir pela morte do seu pai. Então o filho estava a dizer ao seu pai que eu te quero morto, dê-me a herança. Mas quando nós olhamos para o que Jesus Cristo conta, é que o pai toma a decisão não só de dar herança ao filho pródigo ou ao filho mais novo, mas ele toma a decisão de repartir a herança entre os 2 irmãos. Significa que desde o início da história do filho pródigo, o irmão nunca teve um bom posicionamento, como na maioria das vezes se pensa. Afinal de contas, o irmão mais velho também comungou da mesma ideia: tomar herança, tomar aquilo que só se podia receber com a morte do seu pai. Então a Bíblia vai dizer assim: o filho mais novo sai e ele vai gastar herança numa terra distante, até que naquela terra, naquela cidade, houve fome e o filho não tinha o que comer, até que desejou comer com os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Diz a Bíblia que o filho decide retroceder para casa, ele cai em si mesmo. Esta é a ovelha que está no deserto e ela reconhece que está perdida. Esta é a ovelha que está numa terra distante e reconhece que está perdida. Ao passo que na casa do pai, onde o filho desejava voltar, estava lá uma dracma que estava perdida, mas não sabia que estava perdida. Afinal de contas, dinheiro nunca pode saber que está perdido. Este era o irmão mais velho, que havia ficado em casa, mas não sabia que ele estava perdido. Diz a Bíblia que quando o filho decide voltar, o pai recebe o seu filho e ele beija o seu filho, dá-lhe uma roupa nova, dá-lhe uma aliança, dá-lhe novas sandálias e ele faz uma festa para ele. Afinal, o sentido disto tudo é que Jesus Cristo queria nos fazer entender que Deus faz uma festa quando um pecador se arrepende. Só que nessa história há um pecador que não está arrependido. Dentro dessa história há um pecador que não está comovido com a mudança. E ele olha e vira para o seu pai e diz: tu estiveste comigo por muito tempo e eu estive aqui na sua casa lhe servindo por muito tempo, nunca mataste um animal para mim, mas este teu filho, ele levou a herança e saiu daqui de casa. Quando ele volta, decidiste fazer uma festa, matar-lhe uma ovelha para ele. A Bíblia vai dizer assim, que o pai disse, quando ele festejava, ele dizia o seguinte: este meu filho estava perdido e hoje ele reviveu. Este meu filho estava morto e ele ressuscitou.
Então, esta é a mensagem que nós vamos encontrar. É que quando nós nos arrependemos, na visão do pai do filho pródigo, quando o filho se arrependeu, ele encontrou no filho uma esperança. Ele quer dizer que ele estava perdido, mas ele voltou para casa. Estava morto, mas reviveu. Só que o irmão mais velho, o irmão que aparentemente nunca saiu de casa, estava perdido dentro da casa. O que me faz entender que são muitas pessoas que parece que estão na casa do Senhor. São muitas pessoas que parece que estão com Deus, mas estão perdidos e eles não sabem. Deixa-me fazer entender isso. Quando Jesus Cristo conta essa parábola, ele estava no meio, na porta, entre dois grupos. O grupo dos pecadores que Jesus foi atrás deles para lhes pregar o Evangelho, e o grupo dos pecadores que veio e parou na entrada da porta da casa que Jesus Cristo estava a pregar e começava a perguntar: por que ele está a ficar com pecadores? Por que ele fala com pecadores? Então Jesus Cristo nos faz entender que quando ele conta as três parábolas, ele termina as parábolas num suspense, porque ele termina a parábola conversando com o irmão mais velho, que eram os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os publicanos, os que estavam lá fora, os que diziam: por que ele conversa com pecadores? Jesus Cristo, naquele exato momento que ele conta essas três parábolas, ele estava a conversar com o irmão mais velho, tentando lhe convencer a entrar, a voltar. Deus, Jesus Cristo, sempre buscará levar-nos de volta ao seu caminho. E esta é a mensagem das parábolas. Deus ama-nos de tal maneira que ele deixaria 99 ovelhas à procura de uma só. Deus nos ama tanto que ele se trancaria num quarto e varreria toda a casa à procura de uma dracma perdida. O amor de Deus é imensurável. Ele te ama e ele te chama.